Namastê, namastê, nesse dia glorioso, namastê, nesse dia abençoado de muita luz. É de muita luz, com certeza, porque nós estamos aí sobre a égide do nosso Criador, estamos sob o gerenciamento dessa providência divina que criou e cria tudo na mais perfeita perfeição, na mais perfeita beleza. Então que possamos agradecer, independentemente de qualquer coisa que esteja acontecendo em nossas vidas. A gratidão faz com que nós sintamos as graças descendo em nós e contribuindo assim para que nós estejamos nos desvencilhando dos desafios da vida. E esse desvencilhar é um desvencilhar com beleza, com maestria, com serenidade, é isso mesmo. Então, gratidão e gratidão ao nosso Supremo Deus, ao nosso Mestre Jesus e todos os anjos do Senhor que trabalham em prol do nosso aprimoramento espiritual, da nossa construção divina. E hoje nós vamos falar sobre o que? Vamos refletir sobre o que? Nós vamos refletir sobre umas das bem-aventuranças. É isso mesmo, as bem-aventuranças que nós encontramos no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que é a base da harmonia espiritual, da nossa harmonia espiritual, porque nela está contido todo um mecanismo, todo um sistema de amor para nós nos sentirmos felizes. Então, Jesus deixou aí, neste Sermão do Monte, todo um caminho de como nós estaríamos felizes, o que nós deveríamos, ou melhor, o que nós devemos fazer para nos sentirmos felizes. E não precisa nem bater com as 10, é aqui mesmo, nesse plano, neste plano terreno, aqui neste planeta, que o nosso Mestre está nos convidando a construir a nossa felicidade. Então, este Sermão do Monte, como eu digo que é a base da harmonia espiritual, nós encontramos 8 bem-aventuranças. E nós vamos falar de uma hoje. Vamos refletir sobre uma bem-aventurança, sobre o bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a Deus. É isso mesmo. E o que quer dizer este bem-aventurados? O que significa bem-aventurados os misericordiosos? Para quem não sabe, bem-aventurados significa felizes, felizardo, vá avante, isso mesmo. Então, feliz aquele que é misericordioso. E o que significa ser misericordioso? Ter misericórdia. Então vamos fazer análise da palavra misericórdia. Miséria e córdia, coração. Então Jesus está dizendo: felizes são aqueles que têm o coração para as misérias alheias. E o que quer dizer miséria? Se nós formos consultar o dicionário, o Guguinho, vamos lá no Google e ver a etimologia da onde vem, o que significa miséria. Significa chaga, ferida, doença. Então, o nosso mestre está falando: felizes aqueles que têm o coração para as enfermidades de ordem espiritual alheia, aqueles que têm feridas na alma. E todo aquele que tem coração para os nossos irmãos doentes da alma,
alcança a misericórdia. Então tem alguém, tem algo que também olha as nossas feridas, as nossas chagas, a gente alcança isso. Então olha só, que fantástico esse nosso Mestre Jesus. Porque na maioria das vezes nós buscamos a felicidade no quê? Aonde? Em quem? Porque é exatamente isso. Nós acreditamos que felicidade está em ter as coisas, né? Ser rico, ter dinheiro, muito dinheiro no bolso, estar vivendo um amor assim de príncipe, de princesa, ter aquele príncipe encantado ou aquela princesa encantada. E isto consiste a felicidade, em ter um pai ou uma mãe que calce o nosso número, um irmão que calce o nosso número, ou melhor, né? Felicidade é ter tudo do nosso tamanho, tudo que seja o nosso número. Para muitos de nós consiste a felicidade. E Jesus está falando que a felicidade consiste em nós observarmos aquilo que nós somos para percebermos também o que é os nossos irmãos, o que são os nossos irmãos. E aí perceber que estamos todos nós fazendo aí uma trajetória de crescimento espiritual. Então, fundamental, é mais que fundamental, nós começarmos a refletir um tanto mais nesses ensinamentos do Mestre, mas não assim na sua superficialidade, mas no nosso interior, no nosso mundo íntimo. Porque quando Jesus fala dos bem-aventurados os misericordiosos, né, felizes os misericordiosos, ele está falando de uma virtude. Uma virtude. E qual será a virtude da misericórdia? Qual será? Você pensou no perdão, acertou. É isto mesmo. Então Jesus está falando aqui do perdoar. Então ter misericórdia para as enfermidades alheias, né? Ter o coração para as enfermidades alheias, ter compaixão. Ele está falando, feliz aquele que sabe perdoar. E perdoar, que quer dizer compreender. Compreender. E para que nós compreendamos as chagas alheias, nós precisamos compreender as nossas e querer limpar as nossas chagas, as nossas feridas, porque é humanamente impossível nós ficarmos olhando o argueiro, né, no olho do nosso irmão, como ele mesmo diz, e não vemos a trave que está nos nossos olhos, a trave da ignorância, da ilusão, que nós acreditamos ser aquilo que não somos. Essa é uma realidade que nós devemos refletir, não vou dizer que é uma verdade, vou dizer uma realidade que nós devemos refletir, buscar esta reflexão. Por que nós temos essa dificuldade de perdoar, de compreender os desafios do outro, né? Nível de maturidade espiritual do outro, se nós não compreendemos nem a nossa. E aí, hoje nós temos, graças ao nosso Deus Supremo, inúmeras possibilidades de nós estarmos buscando esse processo de autoconhecimento. Nós precisamos isso, nos autoconhecermos, para saber que tudo que o outro faz é problema do outro e tudo que eu faço é problema meu, né? Então tudo que nós fazemos é problema nosso. E como é um problema nosso, então problemas foram feitos para resolver, não é?
É por aí? Então, para resolver. Mas vamos deixar essa questão de problema para lá, porque problema dá trabalho. E a gente, quem não gosta de matemática, então, né? O problema não é comigo. Mas vamos substituir, Solange, olha só, psicológica, né? Acostumada a falar problema. Mas vamos falar desafios de sair dessa condição primitiva, sair dessa condição do mecanismo de defesa, desse mundo ainda selvagem, que quer se defender a qualquer custo, de qualquer maneira, né, como diz a música. E nesse mecanismo de defesa, nós temos essa grande tarefa a cumprir. Saber por que nós temos a dificuldade de perdoar. E muitas vezes falamos que perdoamos e perdoamos. Eu perdoo, né? Todo mundo já sabe disso. Eu perdoo, sim. Eu entrego nas mãos de Deus. Então, eu perdoo, mas Deus há de castigá-lo. Essa é a realidade que nós não conseguimos compreender isso. Às vezes, fingimos que não estamos vendo e sentindo isso, que o desejo é que Deus puna o outro, que Deus castigue o outro. E isso é desejo de vingança. Então, vamos nos situarmos bem. Se a virtude da misericórdia, de ter coração para com a condição espiritual do outro, se a virtude é o perdão, para que eu devo perdoar? Para quê? E por quê? Repetindo, é por causa do outro? Não, é por causa de mim. É por causa de nós mesmos. Por quê? Se eu tenho dificuldade, se eu não estou compreendendo esse desafio, não estou cumprindo com a tarefa desse aprendizado, então o que tem em mim? Tem raiva, muitas vezes ódio, desejo de vingança, revolta, muita revolta, tem mágoa, tem um ligamento emocional, uma ligação emocional com o comportamento alheio. Então eu não me desligo emocionalmente. Emocionalmente eu estou vinculado a acontecimentos do passado. E quando eu estou vinculado a acontecimentos do passado, eu não vou para frente, porque tem uma outra situação. Eu tenho o ressentimento, olha, tô andando para trás. Então eu tenho o ressentimento. Olha a sabedoria do mestre. Dá para ser feliz com raiva, com ódio, com ressentimento, com revolta, magoado. Se eu estou nessa condição, muitas vezes eu estou até mais doente do que o outro que eu não estou conseguindo perdoar. A minha ferida está muito maior do que o outro, porque eu não sei, dependendo da situação, os acontecimentos, eu não sei o que levou o outro a ter determinada situação, determinado comportamento. Então, eu não tenho nada a ver, eu tenho a ver com o que está aqui, o que eu estou carregando de peso, estou estagnada. Mágoa, mágoa, a gente lembra de uma água, de água suja, e o significado mesmo de mágoa é mácula, e mácula é mancha, é sujeira. Então, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Por mais que nós queiramos, a nossa emoção, as nossas emoções estão paradas. Porque a emoção, o que significa emoção? E de energia, moção, ação. Então as emoções são as ações de nossas energias, é a atuação da nossa energia. E que energia é essa que nós estamos aí
tendo vinculado com o passado, vinculado com comportamentos alheios. Por isso que perdoar não é esquecer o que foi feito, o que foi falado, mas sim desligar-se disso. Ai, Solange, como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Primeiramente, eu não posso ter raiva, ódio, desejo de vingança, eu não posso não saber perdoar. Pode sim, porque se não pudesse, não estava. Tá? Pode sim. Mas devemos alimentar, porque faz parte da natureza humana ficar magoado, sentir raiva, faz parte da natureza humana. E se nós queremos jogar para debaixo do tapete, porque olha só, hein? Quem não viu um outro vídeo, veja a questão do pecado. O que nós achamos? Que estamos pecando contra Deus. Então, não pode. Não tem nenhuma passagem que Jesus diz, não pode, não faça. Jesus mostra o caminho, ele mostra a direção, ele mostra o alvo, ele mostra que o pecado não existe, ele mostra que nós estamos no direcionamento errado, na direção errada. E cedo ou tarde nós vamos pegar a direção certa, o alvo correto. Vamos acertar o alvo, mas para isso nós precisamos desse processo de autoconhecimento, saber que é natural esses sentimentos em nós, faz parte da nossa condição e trabalhar no gerenciamento dessas emoções. Não é com punição, não é querendo esconder, não é não aceitando, é aceitando. Porque eu só vou aceitar o meu irmão, eu só vou saber perdoar o meu irmão à medida que eu saber me perdoar. E perdoar, o que é que significa, hein? Significa esquecimento? Significa esquecer, deixar para lá? Não. Perdoar, é inteiro, é de dentro, e doar, é entregar, é dar da nossa espiritualidade, da nossa divindade, do poder de Deus em nós. Perdoar significa isso, é dar a nossa essência divina. E dar essa essência divina para o outro, nós estamos nos desligando emocionalmente do comportamento alheio e estamos com enfoque em nós mesmos. Se queremos ser felizes, se queremos ter liberdade, lembra do monte, a liberdade, o voo, o encontro com Deus é olhar para frente. Não é olhar para trás, não é ficar olhando para trás. Vou dizer, na nossa condição humana, às vezes é difícil, mas nós podemos transformar esse difícil em um desafio. Nós podemos transformar esse difícil num sacrifício, que significa o sagrado ofício da busca de Deus em nós. E trabalhar essa virtude de perdoar, de dar, de entregar a divindade para o outro. Olhar para o outro como um irmão em processo de crescimento, assim como nós mesmos estamos. Porque por um acaso nós não falhamos com os outros. Por um acaso, nós nunca decepcionamos, nós nunca falamos palavras atravessadas, nós nunca erramos, nós nunca agimos com infantilidade.
Olha só, aquele que nunca errou o alvo, que atire a primeira pedra. Então o nosso mestre nos convida constantemente a viver esta felicidade por nós, curando as feridas que está em nós, limpando as chagas, as manchas, purificando os nossos corações. Por quê? Porque nós merecemos ser felizes e nascemos para isso. E para conquistar esta felicidade aqui e agora, tem que se ter coragem. E o que significa coragem? É força, é brutalidade? Não, é agir com o coração. Coração, agir com o coração, aliar o coração à mente, isso, e deixar as nossas emoções fluírem, irem para esse monte, esse encontro com Deus, doar a divindade, o Deus que habita em nós, para os nossos irmãos, e lembrando, independentemente do que o outro esteja fazendo, é sempre problema dele, nunca, jamais será nosso. O nosso é o desafio, é o sagrado ofício desse autoencontro, ir a este monte, ir a esse encontro, para assim sermos felizes, bem-aventurados, para alcançarmos a misericórdia. Paz e luz nos nossos corações, para refletirmos um tanto mais a mensagem do nosso mestre, que é para toda a humanidade. Namastê, namastê e